Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para retomar os nossos estudos e quero agradecer a você desde já por ter mantido os seus estudos. Está aí ligadinho ao nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Essa é a 20ª lição do estudo do Êxodo, a epopeia do mar. Êxodo 14:15, o caminho da fé. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, nós vamos iniciar este trabalho depois de ter parado por um bom tempo, por motivos de saúde e outras coisas que eu já comentei com os senhores, e retomo aqui esta obra, né? São 300 e tantos vídeos a essa altura do nosso campeonato aqui. Posso dizer que estou iniciando a temporada 2024 de estudos, então quero agradecer a todos os senhores pela perseverança aí nos estudos, aqueles que estão sempre fazem um comentário aos vídeos no canal. Estou retomando, então vou retomar o Êxodo e vou terminar aí o estudo do Pentateuco. E tem mais coisas novas aí no canal, tem mais um vídeo aqui daquilo que nós vamos fazer nessa temporada 2024, e eu vou colocar o conteúdo da matéria, como sempre faço, aqui na descrição do vídeo, também junto com outras informações e para aqueles que desejarem o nosso código Pix lá para as doações. E quero agradecer, como sempre faço aqui, sempre fiz, todos aqueles que doam para o canal, tá bom? Então, no mais, compartilhem, estudem e que esse vídeo seja útil para vocês. Deus abençoe no vosso estudo e vamos lá. Bom, o tema que nós temos no Êxodo 14:15 é a libertação através das águas. A libertação que, podemos dizer assim, que é quase que uma epopeia, né? É uma história que tem uma profundidade, um significado muito transformador, porque ela vai ser o fio de condução, ou seja, lançar-se ao mar, atravessar, passar. E o que isso significa na vida? Significa um recomeço, uma nova história. Então, após uma pequena introdução, uma perícope, podemos dizer assim, fragmentária sobre a partida dos israelitas, o capítulo 14 ele começa propriamente com essa história da passagem do atravessar do mar. A história dos acontecimentos daquela grande noite, né? E encontramos dois textos que estão unidos literariamente, né? Mas que originalmente eles são distintos. São dois textos literários que tratam do mesmo evento. Então, não se assuste se no texto do capítulo 14, do livro 14, você entender que estás falando de um tema idêntico ao do capítulo 15. Eles têm motivos, eles têm funções diferentes dentro da arquitetura do texto bíblico. Então, mas são expressões de de um pensamento literário. O 14 é uma narrativa, Êxodo 14, de 1 a 31. E o capítulo 15 é um canto, é uma obra lírica, né? É um salmo poético. Êxodo 15, de 1 a 21. E podemos dizer que nós vamos fazer aqui algo que possa parecer estranho. Sim, eu não vou respeitar a ordem literária do texto do Êxodo. Nós vamos considerar, por um motivo que vocês já daqui a pouco vão entender, o texto poético em primeiro lugar, ou seja, nós vamos focar o nosso estudo sobre Êxodo capítulo 15, aquilo que nós chamamos do canto da vitória, né? E por que eu proponho aos senhores essa quebra na ordem textual? Bom, nós vamos estudá-lo em primeiro plano, porque é um texto poético. Deste tipo, provavelmente, esse texto ele é o mais antigo. Ele é mais antigo do que o capítulo 14, né?
que já é um texto em prosa, que passou por vários retoques, pela mão de vários compositores, de vários editores, e tem muitos retoques teológicos. Então, nós vamos primeiro focar no Canto da Vitória, o Canto do Mar, Êxodo 15. Muitos estudiosos demonstram que o capítulo 15 é o texto, este texto lírico, ele é o relato antigo. Ele é um relato antigo do Êxodo, que não pertence a nenhuma das tradições que nós já mencionamos. Não é deuteronomista, não é avista, não. Esse texto antigo, ele nasce dentro de um contexto litúrgico, embora possa parecer de origem da Priester Codex, ou seja, da escola sacerdotal, ele é um texto avulso, podemos assim dizer, cheio de informações, mas que traz para nós um contexto litúrgico. É o núcleo mais antigo do texto. No final do grande hino, propriamente, nós vamos estar o elemento mais antigo, ou seja, é atribuído a Miriam, que é irmã de Arão, considerada profetisa e chamada profetisa, isto é, aquela que fala em nome de Deus, aquela que abre a sua boca para falar em nome de Deus. Ou seja, é aquela que ensina com a voz de Deus. Uma mulher, e ela tem um ofício religioso particularmente importante na comunidade. Ou seja, a mulher é convocada a celebrar uma dança ritual de ação de graças. Então, aqui é um texto que pode ser usado, inclusive, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. O papel da mulher como aquela que consegue perceber a profundeza, a profundidade, os meandros e pormenores daquilo que muitas vezes passa despercebido à nossa vida. Então esse texto, ele tem também este ponto que eu gostaria de salientar para os senhores. Êxodo 15, 20. Êxodo 15, 20. Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o seu tamborim na mão e todas as mulheres seguiram-na, dançando com tamborins. E é durante essa dança que Miriam faz que as mulheres cantam o refrão. Esse refrão que é muito importante. Êxodo 15, 21. Cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Miriam acompanhava, tocando o tamborim e entoando, e as mulheres acompanhavam a Miriam cantando, porque o Senhor fez brilhar a sua glória e lançou no mar cavalo e cavaleiros. Muito provavelmente, este núcleo é o mais antigo. É o texto literário mais antigo dentro do evento histórico Êxodo. É um refrão de alegria com a qual no canto das mulheres, no canto desta sacerdotisa, nas palavras da sacerdotisa, se celebra no acampamento a ação de Deus. Os israelitas foram salvos pela mão de Deus. Ele que lançou ao mar. Ele precipitou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E ele fez brilhar sobre Israel a sua glória. A forma literária podemos dizer que é um pequeno hino, um hino em miniatura, que inclui, primeiro, um convite ao louvor, o motivo do elogio e uma descrição de fato. Então, neste pequeno 15, 21,
Êxodo 15, 21, nós encontramos tudo isso. Um convite ao louvor, o motivo pelo qual eu estou louvando, estamos louvando, e a descrição do fato pelo qual se eleva a Deus, o louvor. Esse refrão, ele certamente ele é transmitido, preservado, guardado e ampliado para se tornar um grande texto lírico que ocupa os primeiros 18 versículos do capítulo 15. Então, nós temos aqui o núcleo. 15, 21. Êxodo 15, 21. O núcleo. Dali vai crescer, vai brotar, vai surgir e tomar forma um hino de louvor a Deus. E é com base nesse conteúdo e no estilo que muitos exegetas pensam que a composição final ela remonta ao tempo dos reis. Talvez até mesmo o tempo do profeta Isaías, por volta do século VIII antes de Cristo, e se desenvolve numa estreita conexão com a celebração da Páscoa. Ou seja, este hino ele é um hino pascal, é um hino de libertação, é um hino de transição, é um hino de passagem. O Canto do Mar pertence ao gênero literário de hino e ele é caracterizado por esse convite ao louvor ao Senhor, o louvor a Yahvé. E é seguido pela motivação. Então, a introdução de Êxodo 15, 1, 2 retoma o antigo refrão, o núcleo original, e desenvolve com aquilo que a gente pode dizer assim, ajustes que a gente faz num canto, os ajustes típicos do hino, e tem a intenção de torná-lo um canto de ação de graça válido para todos, para todo crente. Aquele que crê em Yahvé, ele tem esse hino como podemos dizer, uma ferramenta de diálogo. Êxodo 15, versículo 1 e 2. Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico. Vemos aqui que tem uma introdução. E essa introdução vai: cantarei ao Senhor, porque ele manifestou a sua glória. Precipitou no mar cavalo e cavaleiro. O Senhor é minha força, é objeto do meu canto. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu o louvo. Eu o celebrarei. Não é eu o louvarei. Eu o celebrarei. Deus, o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Até a conclusão pertence ao repertório mais clássico dos hinos finais. É o Senhor. O Senhor. É o versículo 18. O Senhor é rei para sempre e sem fim. Então, o primeiro versículo e o último versículo deste hino, eles fazem uma peça só. Esta peça só que tem um convite ao louvor, o motivo pelo qual louvo e o que Deus fez para ser louvado. O que Yahvé fez a este povo. O corpo do hino, que se estende de Êxodo 15, 3 até o 17, ele pode ser dividido em 3 partes, seguindo um critério que é muito simples, né? É um contar de uma história. Ou seja, a epopeia do mar, ou seja, essa passagem do mar é maravilhosa, milagrosa, depois a conquista da terra, e depois, por fim, então vamos dividir Êxodo 15, 3 ao versículo 12, a epopeia do mar, o capítulo 15, do 13 ao 16, a conquista da terra, este evoluir na terra, e o capítulo 15, no versículo 17, a chegada ao monte, a chegada ao santuário. Exatamente este Monte Sião, este santuário, é que mostra que, delata que esse texto ele foi construído no período dos reis, no período do profeta Isaías, por exemplo, porque ele tem toda a história de Israel. Neste hino, neste salmo, neste hino de louvor, nós temos toda a história de Israel, daquilo que faz o israelita cantar, daquilo que Deus provê para ele
como motivo de alegria e, por fim, como esta ação se deu na prática. Então, a primeira parte dos versículos, o 15, do 13 ao 12, celebra essa intervenção maravilhosa de Yahvé nos acontecimentos do mar. É onde Deus mostra aos israelitas a destruição dos seus inimigos. O protagonista absoluto desta cena é Yahvé. É a canção de Yahvé, que é bravo na guerra, é aquele que luta por Israel e obtém a vitória. O antagonista desta batalha é inimigo. É o exército egípcio derrotado, mas o foco não está sobre o exército. O foco está sobre o inimigo. Ou seja, toda esta parte, Israel não aparece na cena. Continua a ser um espectador, um admirador das maravilhas que Deus faz, dessas maravilhas divinas. O Senhor interveio na história. Deus entra no tempo e no espaço e age como um guerreiro, como um combatente que defende Israel. E aí nós vamos ter Êxodo, do versículo 13 ao versículo 8. O Senhor é o herói dos combates. Seu nome é Yahvé. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Aqui a palavra abismo, ela tem uma conotação de profundeza, mas de esquecimento também. É como uma história que fica para trás, como algo que nos causou dor, mas deve ser lavado. O abismo os cobriu. Afundaram na água como pedra. Sabe quando você lava as mãos e a sujeira ela se deposita no fundo? É essa ideia que o autor ou autores eles querem mostrar aqui. A mão direita do Senhor manifesta sua força. Vossa direita aniquilou, e aqui não são os exércitos, o inimigo. O inimigo. Então, a palavra inimigo, ela vem aqui como um catalisador de tudo aquilo que atrapalha a vida deste povo, atrapalha o caminhar desse povo, atrapalha a evolução histórica desta bênção que foi prometida a este povo. Por vossa soberana majestade derrotais vossos adversários, desencadeais vossa cólera e ela os consome como palha. Aqui novamente a imagem da sarça que nós vamos perceber, ou seja, a palavra de Deus que queima e não se consome, ela consome os inimigos como palha. Ao sopro do furor amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas como muralha e solidificaram-se as vagas no coração do mar. Aqui, o que acontece com o inimigo? O inimigo só é capaz de fazer planos onde ele consegue controlar. Mas este inimigo que fez planos de perseguir, de destruir e de derrotar, não foi capaz de realizar. Por quê? Porque Deus trouxe o combate para o seu ambiente, a profundeza. Ou seja, é o local, o local do mistério. É esse o ambiente onde que o combate se deu. E ali ele é soberano. Êxodo 15, 9. Dizia o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Aqui um dado, repartir os despojos. Isso nós vamos linkar depois com os evangelhos, quando repartem os despojos do Senhor. Satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, e minha mão os destruirá. Esses são os projetos do homem. Dentro daquilo que eles conhecem, dentro daquilo que eles alcançam, deste inimigo, o inimigo de Deus, ele planeja desta maneira. O fato é que quando ele chega para o combate, o combate não se dá no campo onde esses projetos podem ser desempenhados, porque esse combate se dará sobre as vagas do mar, ou seja, sobre o mistério, o ambiente do mistério.
Muitos verbos aqui no futuro são usados por esse personagem, pelo inimigo. E eles se contrastam com os verbos no passado usados para indicar a ação de Deus. Deus fez, Deus agiu, Deus, Yahvé, né? O desejo do homem arrogante, né? Eles ficam no fundo, eles decantam no fundo. O poeta, ele expõe os fatos da história que são realizados pelo Senhor. Ou seja, nós vemos que aqui o próprio texto ele faz um jogo daquilo que acontece na vida das pessoas, daquilo que acontece na história. Os nossos planos futuros, eles muitas vezes não levam em conta aquilo que já está sendo feito. A batalha que o inimigo se propõe a lutar no futuro já vem sendo preparada pelo Senhor, por Yahvé, há muito tempo. Êxodo 15, 10, 12. Ao sopro de vosso hálito, o mar o sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Novamente, o combate se deu no campo do mistério, naquilo que não é controlado pelo inimigo. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? E aqui vem aqui o panteão, né, dos deuses egípcios. Nenhum deles é semelhante a vós. Quem é semelhante a vós? Glorioso em vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor. E que operais prodígios? É uma pergunta. É a mesma pergunta que o profeta Isaías faz e muitos outros profetas. Que são os deuses pagãos? São menos do que o nada. Apenas estendesses a mão e a terra os tragou. É bonita essa cena, ou seja, se o profeta e os vários profetas usam essa expressão, os deuses pagãos são menos do que nada, a força do inimigo, ela é tragada pela terra. Em tudo isso, não há uma descrição. O texto é uma canção que evoca o acontecimento sem descrevê-lo. Contudo, nós podemos nos perguntar, né, o que exatamente aconteceu naquela noite? Esse hino, o que esse hino diz? O que esse hino canta? Que os inimigos acabaram no fundo do mar, porque as ondas primeiro subiram como uma grande muralha e depois cobriram os adversários. É muito interessante isso, porque é como que uma boca que se abre para consumir, né? E aqui nós podemos fazer, não gosto de fazer isso, né? Porque às vezes o texto não prevê essa intérprete, são consumidos pela palavra. Esse poder da palavra que cria no Gênesis, que tem o poder de criar, aqui novamente é o hálito de Deus que consome, que destrói os projetos do inimigo de Deus. E aí nós entramos na segunda parte do hino, que é a conquista da terra. A segunda estrofe estão também nos versículos de Êxodo 12, 13 a 16. E continua uma celebração lírica que vai evocando outros acontecimentos. Deus é celebrado a partir de agora, neste momento, em Êxodo 15, 13, é celebrado por outras intervenções. E aí entra aquilo que eu acabei de dizer, ou seja, o combate para o qual o inimigo foi e estava se preparando para que acontecesse, já estava sendo travado e ele não percebeu. Êxodo 15, 13. Conduzistes com bondade esse povo, que libertastes, e com vosso poder guiastes até a vossa morada santa. Claramente, esse hino ele alude a acontecimentos na conquista da terra de Canaã, pelas tribos israelitas. E aqui nós vemos que eles fazem parte de um grande pacote de conquista, um grande pacote, é o hino da vitória. É uma síntese muito bem elaborada, é uma síntese, podemos dizer assim, uma extrema síntese que recorda a poderosa ação de Deus, que conduz o seu povo e evoca, né,
o medo que tomou conta dos outros povos. Né? Por isso que essa palavra é muito interessante, o inimigo. Porque aqui o inimigo ele vai estar tanto no Egito, tanto na perseguição, tanto em meio ao mar e tanto, mas é sempre Deus que o derrota, que o destrona. Êxodo 15, 14 e 16. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo. Senhor, até que tivesse passado o povo que adquirisses para vós. E mais uma vez aqui nós temos a prova da antiguidade do texto, que fala dos habitantes filisteus, os habitantes de Edom, os poderosos de Moabe, os habitantes de Canaã, ou seja, todos pelos quais Israel, na sua caminhada para Canaã, vai passar. E é evidente que a intenção do poeta-compositor vai além da celebração do Êxodo, né? Vai muito além. Ele quer colocar sinteticamente dentro desse hino litúrgico, desse hino de celebração litúrgica, todas as conquistas e mostrar que é um único agente da vitória, Yahvé. A fundação do santuário é a terceira parte e também está em textos que nós lemos, Êxodo 12, 17. Embora muito breve, ele representa, podemos dizer assim, que um fio condutor, né, que leva a uma conclusão. Êxodo 15, 17. Vós o conduzireis e o plantareis na montanha que vos pertence, no lugar em que preparastes para a vossa habitação, Senhor, no santuário, Senhor, que as vossas mãos fundaram. O canto do mar em Suba, ele termina em Jerusalém. Então, através do mar, passando pela terra e terminando no Monte Sião, em Jerusalém, no santuário fundado por Deus, que Davi protegeu, que Salomão construiu e consagrou. E é fácil entender que este salmo não foi escrito por Moisés no dia seguinte à noite do Êxodo. Não, não foi. Mas certamente foi escrito num período pós-davídico, pós-salomônico, porque também celebra a entrada na terra, a conquista do Monte Santo e a construção do santuário. Muito para além da conquista e das batalhas contra todos os povos que estavam em Canaã. E aqui temos a prova de que o texto do Salmo é ligado ao culto ao Templo de Jerusalém. Nós temos essa marca, essa temática está presente aqui. E esse hino de glória, de louvor, de vitória, composto no Templo dos Reis, alguns séculos após dos eventos celebrados, é, por assim dizer, o texto mais antigo. Então, este hino, este poema de louvor, esta peça de celebração, ela oferece uma descrição que não toma detalhes, porque muitas vezes os detalhes eles podem ser anacrônicos, mas ele simplesmente quer celebrar o fato de Deus ter combatido, de Deus ter vencido e de Deus ter entregue aquilo que ele tinha prometido, a vitória. E aí nós voltamos para o capítulo 14. E aí nós vamos ver toda a narrativa do mar. E agora nós, neste tratado do capítulo 14, que apresenta de uma forma narrativa, né, em prosa, nós vamos entender os acontecimentos da noite da passagem. O texto faz a comparação de muitas páginas do Êxodo. É uma composição de várias tradições. Então aqui, diferente do texto lírico do capítulo 15, que é uma obra litúrgica, aqui não. É uma compilação teológica, que tem
de maneira forte, de maneira muito presente, a tradição iavista e a tradição sacerdotal. E o dedo de um editor final. Como é que é a estrutura desse texto? Bom, vamos entender a estrutura do texto do capítulo 14. Bom, ela vai nos falar do mar e de como tudo se desenrola. Então nós vamos afirmar que esse capítulo, ele nada mais é do que uma compilação, uma palavra, uma antologia de textos da tradição, textos que já são e que tem, assim por assim dizer, uma construção muito bonita, uma construção muito bonita. Na arte sacra tem algo que eu digo que é muito importante para entender isso aqui, o dito mosaico. Quando pequenas pedrinhas de cores, de tamanhos, de formas diferentes vão se alojando e vão mostrando uma grande imagem. Esse mosaico, ele tem nuances muito delicadas, nuances que ora são de uma tradição, ora são de outra, e que nós podemos diferenciar e sublinhar. Mas a estrutura do capítulo 14, ela pode ser de maneira muito simples entendida como um tríptico, né? um texto tripartido. São 3 partes identificadas em cada uma delas por uma palavra dirigida a Moisés. Então, essas palavras é que vão dar as nuances entre uma e outra parte. Primeira palavra dita por Yahvé a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. Foi Deus que falou. Foi Deus que falou com Moisés. A segunda palavra, semelhante. O Senhor disse a Moisés. E por fim, disse Moisés. Disse o Senhor disse a Moisés. Então, Êxodo 14, 1, 14, 15 e 14, 26. Essas 3 palavras que vão se alocando de forma diferente dentro do texto, elas montam 3 blocos. Primeiro bloco, então, disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, 1, vai de 1 a 14. Depois, o Senhor disse a Moisés, 14, 15. E a segunda parte é de 15 a 25. O Senhor disse a Moisés, 14, 26. Então, esses 3 contatos entre Moisés e o Senhor, essas 3 mensagens, elas vão marcar as etapas. Então, Êxodo 14, 26, 31 é a terceira parte. Esse início comum, que nós podemos dizer que possui seções semelhantes, esses 3 blocos, na verdade, eles conduzem tudo para uma confissão de fé, para uma profissão de fé, que representa os versículos muito importantes nessa estrutura de toda a história. O versículo 14 é a profissão de fé de Moisés. Então, no versículo 14, nós ouvimos Moisés dizer: Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Se a gente pudesse trabalhar melhor esse versículo, nós poderíamos dizer assim, que o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis que fazer. Esse tranquilo é dizer que a tranquilidade vem de algo que irá acontecer e que já está acontecendo sem a intervenção do homem. É uma recriação. Deus faz com o poder de sua voz. Deus cria com o poder de sua voz. Isso é tão bonito, porque quando a gente vai para o texto de Lucas, a gente ouve a mensagem do arcanjo Gabriel a Maria, e é a resposta dela: faça-se em mim segundo a tua palavra. É exatamente isso.
É a palavra de Deus que se faz carne e habita entre nós, sem que nós não tenhamos nada, simplesmente aderir, crer, confiar. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É a profissão. Moisés está crendo. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis que fazer. Isso é extremamente. Isso linka muitos textos dentro da Sagrada Escritura. É uma história que se repete a ação de Deus. E se assim jogarmos para a nossa vida, né? Estamos aqui neste momento e quantas maravilhas Deus faz na nossa história, na nossa caminhada, na nossa comunidade, na nossa vida, e que nós apenas temos que crer. Crer e agir como crentes. Então, o versículo 25, esta profissão de fé dos egípcios é talvez o versículo mais importante. No capítulo, em Êxodo 14, 25, o texto diz: embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiram avançar. E aí disseram os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O próprio inimigo reconhece a manifestação de Deus, a presença de Deus. O versículo 31 é a profissão de fé de Israel. Então nós temos a profissão de fé de Moisés, aquele que está à frente deste povo, a profissão de fé daqueles contra quem o Senhor combate, que reconhecem a majestade e a grandiosidade de Deus, e Israel também prorrompe numa grande ação de graças. Viu Israel o grande poder do Senhor e como tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Então, tudo vai se encaminhando para uma profissão de fé. E o capítulo 14 é, portanto, estruturado com essas três ondas sucessivas. Deus fala a Moisés, Moisés fala, Deus fala a Moisés, Deus fala a Moisés. E antes de entendermos diretamente o texto, nós temos que reconstruir historicamente, claro, na medida do possível, o que aconteceu naquela noite. Então, naquela noite, dentro do texto, nós temos que entender o que acontece, o que Deus tem preparado, onde estão presentes o libertador, escolhido por Deus para ir à frente, onde está o povo e onde está o inimigo. O grupo de israelitas, ele aproveitou aquela grande turbulência que aconteceu no Egito. Tudo aquilo que aconteceu, a morte dos primogênitos, todos aqueles desastres naturais, tudo aquilo que finalmente foi agravada pela epidemia que causou sérios danos, né? Inclusive a casa do faraó. Então os israelitas aproveitam essa noite para escapar. Tudo isso está a serviço deles. A noite sagrada, em que tradicionalmente, quando eram independentes, celebravam a festa da lua cheia da primavera. Isso é outra coisa interessante. Aquilo que era de direito deles, ou seja, na noite de lua cheia, quando eles tinham liberdade, eles atravessavam, iam para o lugar no deserto e celebravam a Deus. Isso lhes foi negado. Isso lhes foi negado. E nessa noite sagrada, que tradicionalmente, a noite da passagem, eles eram conduzidos para a festa da lua cheia na primavera, né? Eles se armaram, carregaram suas bagagens e deixaram a cidade de Pitom e Ramsés, e onde eram
forçados, eram escravizados e partiram furtivamente em direção ao deserto. E eles se reúnem, assim, historicamente se diz, numa área de Sukkot, né, que literalmente em hebraico significa o local das cabanas, o território das cabanas. Portanto, indicava que lá eles caminhavam e lá eles faziam um acampamento. Uma vez que os vários grupos estão todos juntos, eles se dirigiram para o sul, contornando uma área que muitos arqueólogos reconstituíram como a área dos Lagos Amargos, terra de Mara, né? E uma área pantanosa, cheia de lagos e pântanos. A reconstrução geográfica, neste caso, já é mais dificultada. Porém, hoje podemos dizer que é impossível, porque neste local desta passagem, né, por onde eles fizeram o contorno sul, nós temos o canal de Suez, que transformou totalmente aquela constituição natural daquela área. Bom, mas voltando aqui, né? Desculpa a elucubração aí. À noite, as pessoas se veem nesse ambiente pantanoso, no meio desses lagos de betume, né, mal cheirosos, né? E a estrada ela está bloqueada por esta lama, por esta água. E é nesta conjuntura que nós vamos entender, né, que eles ouvem o barulho da cavalaria. Provavelmente um destacamento militar percebeu que eles estavam fugindo e foi atrás. Né? A fuga desses trabalhadores estrangeiros é notada e eles são perseguidos, né? E são impedidos de escapar. Né? E eles, indo ao encalço, tentam bloquear a tentativa dessa rebelião que está ocorrendo. O povo ele se encontra numa situação terrível, desesperadora, né? Porque sem saída à frente tem a água para bloquear o caminho, atrás eles têm os egípcios, né? Então eles se encontram num momento terrível aqui. Né? E o que poderia ter acontecido neste momento? Aconteceu algo que muito provavelmente as próprias pessoas, os protagonistas, eles não entenderam. Porque tudo aconteceu à noite, numa sequência muito rápida. E no meio, você imagine, quantas pessoas estavam indo embora, quantas pessoas estavam saindo daquela terra. Uma confusão. Né? Uma grande confusão. Uma tempestade deve ter acontecido. A noite de lua cheia torna-se uma noite de escuridão, de breu. Uma tempestade que esconde a luz da lua. Nuvens densas, vento, flashes de raios, de relâmpagos. Naquela região sopra um vento leste muito forte. O povo está em pânico. O pânico daquele grupo de pessoas que fogem da escravidão estão aterrorizados. Este vento, ele lança poeira do deserto também sobre eles, né? Que os impede de avançar durante muitas e muitas horas. Né? Então, isso permite que aqueles soldados que estavam à distância se aproximem cada vez mais. Se aproximem cada vez mais desse acampamento. Né? E esse vento acaba movimentando a água destes pântanos. Né? Vai fazendo com que esses pântanos eles se tornem mais secos. E aí começa a acontecer algo muito interessante. Aquela lama, ela seca e as carroças, o povo, começa a caminhar pela lama. E Israel começa a caminhar na escuridão. À noite, através dessas passagens, enquanto o céu, trovões, relâmpagos, derramam uma chuva forte. Essa força que
surge no coração das pessoas que muitas vezes não têm outra saída, estão desesperadas, faz com que as pessoas elas busquem se movimentar. E vários grupos tentam chegar e buscar caminhos de segurança. E isso faz com que todo o povo se movimente para longe das tropas egípcias. E quando esse vento ele cessa, o destacamento dos soldados, possivelmente, né, os avista e eles avistam. E agora a única coisa que falta é eles chegarem com seus cavalos, com seus carros e lançarem um ataque contra o povo de Israel que está fugindo. E agora vem a grande chamada. Eles se encontram no terreno em que o povo passou e estava seco, o terreno lamacento. E terreno lamacento, roda, cavalo, não combina. Ou seja, acabaram presos e atolados no meio desta correria no terreno lamacento. Sem contar que todo o povo já tinha passado. Então imagine como é que estava. E eles também entraram nesse pântano. E aí eles ficam chocados com a tempestade que está acontecendo. E aí são dominados pela água. Em parte podem ser atacados por defensores, né? A retaguarda de Israel conduziam um exército armado. E aí aqueles homens que não conseguem avançar combatem aqueles que estão no final, na caminhada. E os egípcios acabam por si sendo retumbantemente repelidos. Essa imagem, essa derrota que foi infligida aos egípcios, os egípcios nunca imaginariam que aconteceria. O autor, ele fala deste campo do mistério. O próprio hino que lemos no 15, e agora nós vamos entender que os egípcios fizeram preparações, vamos com os carros, vamos com os cavalos, com as nossas melhores armas e vamos aniquilar esse povo. Vamos fazer eles pagar por tudo aquilo que aconteceu. Mas aí acontece o quê? Acontece algo inesperado. O plano misterioso de Yahvé. E essa teoria da ação de Yahvé, ela é patente. Por isso a profissão de fé de Israel. E a calma, ela começa a voltar àquelas pessoas que na noite anterior estavam desesperadas, resignadas, vamos morrer. Agora se encontram salvas, milagrosamente. Sãos e salvos do outro lado, estão seguras. Eles só veem mais áreas pantanosas pontilhadas de cadáveres, carroças abandonadas, soldados que ficaram por ali perdidos, sem saber para que lado que iam. E a pergunta vem à mente: como que nós estamos aqui? O que aconteceu durante essa noite? E alguns perguntam-se espantados, e isso gera uma comoção. Uma comoção que se eleva a temor, a ter medo. Eles viram que estavam seguros e que o exército tinha sido derrotado. De fato, os futuros narradores eles vão usar diferentes maneiras de contar, né? Por quê? Porque de fato, as pessoas que viveram aquilo nunca de fato entenderam o que aconteceu. Essas conjecturas, pela que nós fazemos com base aquilo que a terra oferecia, ou seja, um lamaçal, um pântano, uma região de muita precipitação de chuva e tudo que se imagina. Um exército vai correr atrás de pessoas que estão fugindo com suas famílias, à luz de uma lua cheia, num campo de batalha conhecido por eles. E tudo deu errado. E tudo que podia dar errado para os israelitas, deu certo para eles. O vento que deveria fazer com que eles não vissem nada, secou. Então, é uma
construção feita muito mais de descrições de algo que de fato nem eles entenderam. Então, essa reinterpretação, ela vai ser feita por vários autores. Reinterpretações poéticas. Nós temos uma que é extremamente bonita, que é o Salmo 76 ou 77, que refere-se a estes eventos. O autor antigo vive num período histórico difícil e recorda o que aconteceu naquela noite. Então, o Salmo 76, 77, ele é feito para que o povo que passa por uma situação que também não está nada favorável a eles, onde eles não entendem como é que vão suportar aquele momento. Lembrem que o momento igual é o momento da libertação. O momento igual é o momento da passagem do Mar Vermelho. É o momento em que Deus manifestou a sua glória. Os versos desse salmo, eles mostram que a poesia, que é uma ferramenta muito cara à tradição de Israel, tem uma capacidade lírica do homem que faz com que ele interprete os acontecimentos incompreensíveis e os ressignifique. Então, aqueles acontecimentos da noite, aqueles acontecimentos do descabido, do misterioso, onde somente Deus sabe o que acontece, porque é Ele que opera, este salmo vai mostrar que ali Deus está presente. Salmo 76, 17 a 21, as águas vos viram. O Senhor, as águas vos viram e elas tremeram e as vagas se puseram em movimento. Então, dentro do Salmo 76, do versículo 17 ao versículo 21, nós vamos ver que aquilo que os israelitas não viram, aquilo que os egípcios não viram, a natureza viu. A natureza se comprometeu a obedecer àquela ordem. As torrentes, as águas, as nuvens se tornaram, elas fizeram ouvir a sua voz. E todos os lados fuzilaram com flechas. Na procela ressoaram os vossos trovões, os relâmpagos iluminaram o globo, abalou-se com o choque, tremeu a terra toda, e vós abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio de muitas águas, permanecendo invisíveis vossos passos. Como um rebanho conduzistes vosso povo pelas mãos de Moisés e de Arão. É muito interessante nós vermos que o Salmo, ele reúne todas essas dúvidas e as ressignifica. Essa reconstrução poética do salmista se refere à chuva, ao trovão, ao relâmpago, à tempestade violenta que quebrou os planos de um exército e se tornou a maior ferramenta para um povo que estava em fuga. Então, essa noite terrível, noite tempestuosa, noite de águas, elas estão presentes ao projeto de Deus, mas não estão previstas no projeto dos homens. As águas, de fato, foram sacudidas, saltaram e se apresentaram como membros do exército de Deus. E nessa noite escura, iluminada apenas por relâmpagos, a violência dos trovões, o vento, a chuva, ela se torna os soldados que combatem no projeto de Deus. É naquela tempestade que Deus passou. Salmo 76, versículo 20. Vós abristes um caminho pelo mar, uma senda no meio das águas, permanecendo invisíveis os vossos passos. O pastor que conduz o seu rebanho pelo caminho que só ele conhece. E aqui tem uma recordação do salmista do mistério da Páscoa, da passagem de Deus, da experiência de Israel, aquilo que aconteceu na noite em que o anjo passou. Ninguém viu, simplesmente se fez presente. É como se o salmista dissesse:
passamos por aquela noite tempestuosa e nós, pela manhã, nos encontrávamos salvos. Enquanto os poderosos passaram por aquela noite, mas se encontraram consternados. No entanto, vossos passos permaneceram visíveis. Por quê? Porque ele entrou na casa daqueles que não acreditavam. Não reparamos no que aconteceu, não entendemos o que aconteceu. Isso é dito de forma muito patente no texto. Não podemos dominar o que aconteceu, não podemos manipular o que aconteceu, mas podemos entender que o que aconteceu única e exclusivamente como uma maravilhosa experiência do mistério que age de maneira maravilhosa para a experiência da salvação. Fomos salvos de um fato que transforma as nossas vidas. Tudo o que aconteceu para nós, tudo que acontece a partir deste momento, nós não podemos explicar, não entendemos e não temos como explicar. Mas, aqui tem uma frase do personagem Chicó, de Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida. Talvez caberia muito para a gente entender o que significam essas frases dentro dos Salmos, dentro do texto do Êxodo 14 e do Êxodo 15. É como se o israelita dissesse: fomos salvos, fomos transformados, é isso que aconteceu, a maravilha foi essa. E alguém perguntasse: mas como é que foi isso? Resposta de Chicó: não sei, só sei que foi assim. E encaminhando esse pensamento nosso, nós temos que entender que uma reconstrução histórica é uma releitura poética do Salmo. E podemos dizer que isso é um midrash, é uma reinterpretação. É uma reinterpretação de cunho sapiencial. É algo muito moderno dentro da lógica da construção do texto de Êxodo 14 e 15. Essa releitura, né, que nós percebemos que ocorre dentro desse texto, tanto do capítulo 15 quanto do capítulo 14, ele é a parte mais bonita desse texto, porque serve para inúmeras reflexões. Tem uma que me é muito cara, que foi feita pelo Cardeal Martini, Carlo Maria Martini, né, que vai dizer que a presença de Deus, ou seja, Deus coloca o povo dentro de uma casa, dentro de uma carroça, e leva este povo por um caminho que o povo, por estar dentro daquele, não vê. Só quando chega e descobre que tudo está resolvido. É uma decisão de fugir numa noite terrível, somente com a confiança. O mar à frente e o exército atrás, como leões e lobos ferozes que rugem. E assim, mas esse é o único caminho. Moisés, né? Imaginem essa cena. Moisés deve ter sido muito questionado. Para onde que vamos? Para onde é que você está nos levando? Nós vamos ser mortos pelo faraó, né? Imagine outros que pensavam: você é imprudente, você é teimoso, o que você está fazendo? Você vai nos levar para um desastre, né? E outros também. E nós estamos indo desarmados. Nós estamos indo para a boca do leão. Nós vamos morrer. Nós vamos sem nossas armas. E podemos dizer que muito poucos foram aqueles que olharam para Moisés, né, e apostaram sem reservas ao projeto dele. Deus fala com Moisés. Deus caminha com Moisés. Deus está presente na vida através de Moisés.
E isso tudo acontece, como disse, dentro deste momento na história. Então, tudo que aconteceu para esse povo está na mente de Deus. E lembra que tinham 3 partes, e Deus disse a Moisés, e Deus disse a Moisés, e Deus disse a Moisés. Moisés segue o seu caminhar confiante na presença de Deus naquele momento. Mas as pessoas não ouviram o que ele ouviu na tenda. Não entenderam o que Moisés de fato sabia e que eles não sabiam. Moisés está de um lado, ouvindo Deus falar a conduzir o seu povo. Do outro está o faraó, que faz-se ouvir aquelas pessoas pelo poder das suas armas, pelo poder da sua estratégia e pela situação onde essas pessoas estão. E no meio, nós podemos dizer que muitos estão divididos entre Moisés e o faraó. E é neste momento que aparece as ações do faraó. O que Moisés pode fazer então? Primeira, fugir. A segunda, poderia ter armado o seu povo um confronto. A terceira, realmente poderia reorganizar e voltar para casa. A quarta possibilidade era a mais despropositada de todas, que era de fato confiar em Deus. Então, a primeira era fugir, a segunda era combater, a terceira era voltar com os rabinhos entre as pernas, mas Moisés confia na palavra de Deus. Caminham simplesmente ao sabor da confiança. A quarta possibilidade aqui, de fato, é não fazer nada. Talvez seja esta a que mais torna esse texto importante para a vida das pessoas, no seu dia a dia. Se nós pegarmos essa reflexão que o Cardeal Martini fez, nós vamos entender algo muito interessante. Ela se repete cotidianamente. Cotidianamente. Diante dos nossos inimigos, dos nossos problemas, diante das situações inusitadas da nossa vida, nós temos o inimigo e nós temos Deus. E nós temos a nós mesmos, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias convicções. As nossas próprias convicções que nos dizem, vamos fugir, vamos abandonar tudo, vamos deixar isso para trás. A segunda, vamos nos preparar, vamos nos armar e vamos combater. A terceira, vamos ficar na nossa, vamos ficar pianinho, vamos ficar mexendo nas nossas coisas aqui, deixa que o mundo vá. E a terceira, vamos confiar em Deus. Diante de tudo aquilo que sabemos, diante de tudo aquilo que o mundo diz que nós não sabemos, nós optamos pela quarta opção, confiar em Deus. Então, esta, meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, meus caros alunos, é a grande reflexão do capítulo 14 e 15, que à luz de outros textos dos Salmos, à luz de outros textos do Novo e do Antigo Testamento, dos profetas, mostra que a vida do ser humano sempre terá essas possibilidades. A possibilidade de se conformar com a escravidão. A possibilidade de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de mudar de vida e mudar de vida. E quando mudarmos de vida, sabermos que nós podemos mudar de vida querendo levar para a nossa história as mesmas coisas que tínhamos antes. As nossas convicções de que sabemos, de que vamos fazer e que temos as rédeas. A outra, de que não temos rédea nenhuma, de que somos vítimas da sociedade, que somos vítimas dos nossos inimigos. E a terceira, a quarta e a terceira posição, que podemos cruzar os braços e esperar que algo inusitado aconteça, se acontecer, enquanto fazemos exatamente a mesma coisa. E por fim, a última. Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Fala 3 vezes
algo bonito aqui para se refletir sobre o sinal de Deus, a presença de Deus na história, a presença de Deus na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas perspectivas. Ouvir. Deus fala, mas nós precisamos decidir se nós vamos fazer como o faraó fez, ouviu e não deu atenção, ou vamos fazer como Moisés, que ouviu, até mesmo inusitado, de se colocar diante de algo misterioso, uma árvore que queima sem se consumir. E vamos nos posicionar. É neste momento que acontece aquilo que é o motivo do canto de vitória que está presente no texto que acabamos de estudar. Deus vence. Deus vence as batalhas. Deus vence a nosso favor. Moisés, como espero que os senhores usem este texto e essa reflexão, Moisés faz uma escolha de fé e a propõe para o seu povo, no momento da incompreensão e da desconfiança naquilo que Yahvé prometeu. Mas tanto Moisés quanto o seu povo, embora não saibam como isso aconteceu, confiam em Deus. Israel nasce neste parto doloroso da descrença, da dúvida, da autossuficiência, da autoconfiança para algo transformador. Ele nasceu deste ato de fé para a confiança no seu líder e para a confiança no seu Deus. Moisés é quem confia primeiro, que tem coragem primeiro, mas essa coragem é tamanha, essa fé tamanha que consegue arrastar seu povo. Do ato de fé de Moisés nasce o ato de fé de Israel. Essa é a reflexão, meus caros alunos. Eu sou o professor Euclides. Esta é a Escola Teófilos. Muito feliz de estar de novo. Que Deus abençoe vocês. Não deixe de deixar o seu gostei e partilhe à vontade. Que a graça de Deus os cumule de bênçãos ontem, hoje e sempre. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.